Nascido em 11 de setembro de 1906, como filósofo e crítico musical, estudou composição com Albenberg, em Viena, uma das figuras que mais contribuíram para o amadurecimento da música tonal. A música tonal evita qualquer tom ou clima e usa todas as 12 notas da escala cromática livremente. Ele migrou para o Reino Unido em 1933 para escapar da perseguição aos judeus pelo nacionalsocialismo e foi para os Estados Unidos em 1937 para cooperar decisivamente com o Instituto reorganizado pelo fundador da Universidade de Columbia. A Escola de Frankfurt constituiu o núcleo de uma linha original de pensamento filosófico e político, desenvolvido por Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, William Reich, Jürgen Habermas e Adorno. A teoria crítica proposta por esses pensadores se opõe à teoria tradicional, que se pretende neutra quanto às relações sociais. Na teoria desenvolvida por eles, ela toma a própria sociedade como objeto e rejeita a ideia de produção cultural independente da ordem social em vigor. O exame crítico que esse grupo fez das sociedades desenvolvidas exerceu poderosa influência sobre os movimentos de contestação da segunda metade do século XX, particularmente as manifestações estudantis de maio de 1968 na França, criticando o pensamento social vigente e contestando a situação que estava. Uma das principais ideias da teoria foi o conceito de indústria cultural desenvolvida por Adorno. A indústria cultural é um conceito usado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados, devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural. Essa expressão foi citada pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, que foi escrito por Theodor Adorno e Max Horkheimer. No capítulo A Indústria Cultural, Iluminação como Engano em Massa, os autores descrevem o uso de peças originalmente culturais para manipular a população, disseminando a visão das elites. Segundo Adorno e Horkheimer, a produção de livros, filmes, músicas e outros artigos culturais, de maneira padronizada, também contribui para perpetuar a ideia de que a felicidade pode ser conquistada através do consumo de bens e serviços. O termo indústria cultural surgiu em resposta à concepção de que o uso das tecnologias na área cultural levaria as peças a uma quantidade maior de pessoas, democratizando o acesso à cultura. Ou seja, seria uma forma de incluir os indivíduos compartilhando o conhecimento necessário para que se tornassem livres e capazes de pensar de maneira crítica. Porém, as peças culturais produzidas e difundidas em massa acabam perdendo a essência questionadora presentes em artigos culturais únicos, propondo ideias pré-concebidas em vez de elementos de reflexão. Além de filósofo, Adorno também foi crítico musical, estudou composição em Viena com Allan Berg, uma das figuras que mais contribuíram para o amadurecimento da música tonal. A música tonal evita qualquer tonalidade ou modo, fazendo livre uso de todas as 12 notas da escala cromática. Adorno levanta a pauta da música tonal no seu livro A Filosofia da Nova Música, que analisa os novos caminhos da música no século XX, no cenário de uma sociedade cada vez mais dominada pela cultura de massas. As novas mídias transformam não só a música, mas a concepção de obra de arte. Qual deve ser a posição do artista em relação à cultura de massas e diante do processo de banalização dos valores culturais? Esta é precisamente a questão colocada por Adorno no seu livro. Sua resposta foi a seguinte: o compositor progressista, engajado com a própria arte, não tem outra alternativa senão a atitude negativa de opor-se a tudo que seja fácil, tudo que seduza, por assim dizer, a audição. Adorno defende o radicalismo de Schoenberg, que através do dodecafonismo insurgiu-se contra o sistema tonal e contra o ranço da tradição, abrindo novos caminhos. E baseado nos fundamentos da dialética de Hegel, Adorno imprimiu conteúdos sociológicos aos seus escritos filosóficos e musicais. Assim, produziu obras de capitais de pensamento estéticos, como Dialética do Esclarecimento, de 1947, A Filosofia da Nova Música, de 1949, e a inacabada Teoria Estética, de 1970, na qual ele trabalhou até sua morte. Para realmente entender quem foi Adorno, primeiro é necessário entender o que realmente foi a Escola de Frankfurt, aprofundar sobre esse movimento que surgiu na Alemanha.
Bom, a escola de Frankfurt foi uma escola de análise, pensamento filosófico e sociológico que surgiu na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. E o objetivo dela era estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo. A teoria, ela foi estabelecida pelos intelectuais da escola de Frankfurt, é chamada de teoria crítica, por dois motivos. Primeiro, porque ela faz uma crítica social do desenvolvimento intelectual da sociedade que incide sobre as teorias iluministas. E em segundo lugar, porque propõe uma releitura crítica do marxismo com novas propostas para além dele sem perder de vista os principais ideais da esquerda. Os filósofos da escola de Frankfurt defenderam que as ideias iluministas e positivistas não se sustentaram, tendo em vista os fenômenos ocorridos no século XX. Um exemplo que eles citam é a perseguição dos judeus pela Alemanha nazista, que eles falam que isso foi um retrocesso. E apesar da gama de diferentes pensadores e diferentes gerações formadas pela escola de Frankfurt, o que une a produção intelectual de todos é a teoria crítica. Todos eles se decidiram a construir teorias críticas contra o capitalismo e atualizar as leituras sobre o marxismo, criando novas alternativas ao socialismo marxista que se encaixassem no século XX. O aspecto cultural foi um dos mais debatidos pelos pensadores da instituição. Seria necessário uma visão geral da teoria crítica, olhar para a cultura a fim de perceber que as bases da sociedade capitalista só eram fortes e sólidas por conta da disseminação de uma cultura que favorecia o capitalismo. Ou seja, a cultura permitia que o capitalismo se tornasse sólido. Nesse sentido, todos os autores da escola de Frankfurt partiram da leitura marxista, atualizando-a, criando interpretações condizentes com a realidade vivida pelo século XX, que era diferente da enfrentada pelas pessoas no século XIX. Com base nisso, surgiu na escola de Frankfurt a famosa indústria cultural, que será vista em seguida. Como foi dito, a indústria cultural produz um produto que não chega a ser aquela questão mais holística, mais meditativa da cultura. É uma cultura feita para o consumo com a intenção de gerar lucro para a movimentação de uma grande indústria econômica que tem a cultura como seu principal elemento. Tem alguns filósofos da escola de Frankfurt que teorizam muito a questão da indústria cultural. Adorno até comentava que a indústria cultural, para muitas pessoas, seria um tipo de guia dos perplexos, quer dizer, aquela pessoa que não se localiza muito bem no mundo e não tem um conhecimento que permitiria entender. Como, por exemplo, nas casas mais pobres e distantes do nosso país, você encontra uma televisão. Ou seja, para muitas pessoas, a referência principal de um mundo delas, como expectativas políticas, ideológicas, vem na compra de uma televisão. E isso serve como um direcionamento para elas, né? E o próprio Adorno, ele pensava muito nos integrados e nos apocalipses, que seria como, por exemplo, o integrado é aquele pessoal que não vê a indústria cultural necessariamente como ruim, mas havia uma coisa, por exemplo, que possibilitaria a cultura pelo mundo. Nesse sentido, os apocalípticos, ele dizia que a indústria cultural estaria matando a cultura. O Walter Benjamin, por outro lado, falava que a cultura produzida pela indústria cultural tem um tema mais pedagógico, como no caso, alguns desenhos antigos, sempre no final do episódio tinha alguma coisa do tipo: hoje aprendemos uma valiosa lição. Esses filmes que passam, por exemplo, detalhes na televisão aberta para reparar, pode reparar que geralmente, eles são mais tolinhos, sempre tem algum tipo de lição no final, uma lição de moral sobre o bem e o mal que você deve fazer para o mundo e por aí vai. Outra questão da questão cultural é o choque entre a cultura erudita e a cultura popular, que infelizmente criou-se um estigma sobre isso. Como por exemplo, a indústria erudita ela é mais valorizada, enquanto a cultura popular é mal vista. Mas a única diferença é que a cultura erudita é uma cultura produzida pelas elites, enquanto a cultura popular é uma cultura que tem mais acesso para as pessoas que não têm muitas condições. E é muito errado fazer isso, porque você está desmerecendo uma cultura, só que não é muito bem esse lado, porque
tudo é cultura, entendeu? Não importa só se é uma cultura elitizada ou uma cultura mais democratizada. Como dito, a problemática levantada por Adorno permanece ainda nos dias de hoje, como uma questão fundamental da música erudita contemporânea. O século XX vai ficar na história como o período em que a criação musical erudita se isolou muito da cultura de massas, perdeu público e virou uma arte de elite. Isso acontece em todos os lugares, na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil. Essa tendência contrasta drasticamente com a explosão da música popular no âmbito da cultura de massas. A música pop agora não é só um gênero musical, ela simboliza todo um processo de comercialização de atitudes, de ideais, comportamentos. No início do século XXI, o que faz a diferença em relação à época de Adorno é a revolução tecnológica. Uma informação chega de um lado do mundo para o outro em segundos, pelas mídias de comunicação e informação. O próprio conceito de arte está se transformando devido à sua simbiose com a técnica do design. O objeto artístico perdeu completamente sua aura, fragmentando-se nas partículas sonoras, gestos, pixels das mídias e redes sociais. As novas formas de comunicação musical e metamusical estão surgindo nesse processo.